Diz assim a palavra de Deus. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, ilumina nossa mente através do Teu Espírito, e que possamos compreender na luz do Teu Espírito o Evangelho que Cristo nos anuncia com a Sua vida, e que podemos compreender única e exclusivamente por meio da Tua palavra. Fale conosco, é assim que pedimos no nome dEle, no nome de Teu Filho, Jesus o Cristo. Amém. Semana passada nós retomamos a nossa série de Gênesis com 2 perguntas. 2 perguntas norteadoras. A primeira pergunta: como o povo de Deus foi parar no Egito? Segunda pergunta: como a providência usa o sofrimento, como por exemplo a fome, para transformar vidas. O sofrimento é o mesmo, mas a maneira de Deus tratar as pessoas com a sua providência, transformando essas pessoas, mesmo que o comum entre elas seja o sofrimento, é algo extraordinário. Como Deus transforma seu povo a partir do sofrimento. E vimos no pequeno trecho que lemos na semana passada, que a mesma fome que vai protagonizar, quase como se fosse uma personagem, quase como se fosse um outro ser, que tivesse olhos, ouvidos, nariz, boca, pele, como se fosse um entre os 12, como se fosse um em Canaã, como se fosse um personagem no Egito. Essa fome como personagem vai atravessar até o fim de Gênesis, colocando cada
um que atravessar o seu caminho numa vivência típica, específica, pessoal e particular. Podemos compartilhar o sofrimento, mas a maneira como eu vivencio o sofrimento, a maneira como você vivencia o sofrimento, sempre será distinta. A maneira como Deus vai tratar seu povo, pelo mesmo sofrimento, é distinta. E obedece aos meios pelos quais Deus nunca permite que o indivíduo se perca na coletividade. Igreja não é massa. Igreja não é massa. A massa é um conjunto em que o indivíduo se perdeu. Não se tem um indivíduo, se tem a massa. O indivíduo está perdido na coletividade. Aqui, a fome é a mesma, o sofrimento é o mesmo, mas Deus não deixa que José passe pelo sofrimento da mesma maneira que seus irmãos e seu pai. E vai usar o mesmo evento para transformar José, para transformar seus irmãos, para transformar o seu velho pai, para transformar um jovem, para transformar um adulto, não é? Já de longa idade, e para transformar a vida de um velhinho na fase final de sua jornada. O texto mostra que a providência não deixa nem criança, nem adolescente, nem jovem e nem velho longe das transformações que Deus faz por meio do sofrimento. Nós vimos que as três vivências representam, de um lado, a vivência de José, do outro, a vivência dos irmãos de José, e do outro, a vivência de Jacó, o pai dos 12. Vimos que o pai dos 12 vivencia o sofrimento com culpa, carrega por décadas a culpa de ter mandado seu filho espiar o que os seus irmãos estavam fazendo nas outras terras, porque não confiava nos meninos, porque sabia da índole daqueles meninos, porque sabia do mau caratismo daqueles meninos, e nós vimos do que eles são capazes de fazer. Não confiava neles, então envia o seu filho José, que era o único que ele confiava, o único que tinha a integridade que faltava aos seus outros filhos, mas que ele sabia que lhe faltava no caráter, porque durante toda a sua vida, Jacó sabia o que era ser um mau caráter, Jacó sabia o que era ser um suplantador, Jacó sabia o que era ser desonesto, Jacó sabia o que era ser uma pessoa não confiável, Jacó sabia o que era ser um traíra, Jacó sabia o que era ser alguém com ambiguidades nos sentidos de tudo que faz. Jacó sabia o que era viver como alguém que constrói o seu trajeto sempre com segundas intenções. Como essa pessoa vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Somente isso. Jacó, portanto, sabia da índole que possuía, e ao mesmo tempo que via essa índole presente em carne e osso nos seus outros filhos, os filhos que não confiavam, ao mesmo tempo via em José o que tanto lhe faltou ao longo da vida. Às vezes fico imaginando como Jacó não poderia, por diversos dias, olhar para José e dizer assim: como esse menino pôde ter saído de mim? Como alguém tão íntegro, tão honesto poderia ter saído de mim? E é por isso que a culpa de Jacó é enorme, porque este menino, que era o motivo do seu orgulho, que era o motivo da sua alegria, que era o motivo da sua felicidade, não só por representar tudo aquilo que ele gostaria de ter sido e não foi, ele era o sinal da maior paixão da sua vida, aquilo que fez ele trabalhar longos e longos anos, por ter sido traído por um outro traíra, porque é isso que acontece com aqueles que traem. Os que traem também são traídos, e sofrem a traição, se sentem injustiçados,
E quando pedem justiça, descobrem que estão querendo aquilo que, em geral, não conseguem cumprir com suas próprias vidas. É um Jacó que coloca o seu filho no meio de meninos que ele não confiava, como alguém que coloca um profeta numa cova de leões. E por isso, quando a notícia vem de que seu filho já não estava mais entre eles, que ele tinha sido devorado talvez por uma besta fera do deserto ou de qualquer outro lugar no caminho até onde os irmãos estavam, e ele pega aquela túnica toda ensanguentada, dali para frente só conhece a culpa. Agora Jacó vai envelhecer-se culpado por não ter protegido a única coisa que ele olhava e dizia: isso aqui deu certo. Por outro lado, esse Jacó está diante de 11 meninos, que agora já não são mais meninos, cresceram, têm cabelos brancos, eles não são jovens de 30 anos, são jovens de 30 anos, correto mesmo? Vejo alguns irmãos aqui desesperados. Jovem, 30 anos, jovem, eles já não são mais assim, jovens de 30 anos, certo? Eles já estão lá com seus 50, 60 anos. Agora eu vejo alguns irmãos mais desesperados. Só que estes irmãos estão paralisados. Eles estão paralisados por quê? Eles cresceram tendo de um lado deles o modelo do que eles deveriam ser. Eles deveriam ser príncipes como eram os filhos de Esaú, o irmão de seu pai Jacó. Eles cresceram com a expectativa de que dominariam a terra como os filhos de Esaú dominaram. Eles viam os filhos de Esaú desfilando com suas túnicas. Eles viam os filhos de Esaú, desfilando com suas demonstrações de poder, de possuir terra. Então tudo que eles vão fazer é dar a volta nisso tudo para mostrar: somos também príncipes, vamos também ocupar as terras, vamos também ser grandiosos, vamos também ter túnicas. Agora você entende por que José, quando chega lá falando que ele vai ser senhor de todo mundo, por que esses meninos todos estão com raiva dele? São meninos que vão crescendo com essa ambição, e eles fazem de tudo para se tornarem príncipes. E quando eles chegam numa certa idade, como por exemplo a idade daqueles que já passaram o tempo, e aí eles têm de lidar com a realidade, Ela é muito fácil, a realidade sempre se impõe. Por exemplo, eu digo assim para vocês: eu tenho um sonho, e o maior sonho da minha vida, meus irmãos, é jogar no Real Madrid. E você está rindo, cara? Quanto ceticismo no seu coração! Olha o ceticismo do sujeito. Eu nem terminei, eu só falei quando ele percebeu que ia ser o Real Madrid, ele quase caiu da cadeira aqui. Não é ceticismo, certo? Quando você dá risada, você fala assim: Jonas, já era, passou, não dá mais. Entendeu? Passou o tempo. Então imagina que esses meninos são meninos que agora não adianta mais querer ser príncipe, porque já passou o tempo. Não adianta mais querer governar nenhuma terra, não adianta mais querer possuir nada, porque o tempo passou para eles. Eles estão parados, paralisados, acabou tudo. Eles tinham de ter trabalhado quando tinham de ter trabalhado, e não trabalhavam, não trabalharam, não fizeram o que deveriam ter feito, não cumpriram o dever de casa, não fizeram o que deveria ter sido feito, viveram do jeito que escolheram viver, e agora estão colhendo os efeitos das suas decisões, péssimas decisões.
E eles estão olhando diante da fome, todo mundo se ferrando, a família inteira, vai dar um furdúncio, ninguém sabe o que vai comer. E nessa hora, o sujeito está paralisado, não sabe o que vai fazer, não sabe como vai resolver o problema. São contas por todos os lados, é muita coisa, é muita dívida, está tudo tão grande, tão grande, tão grande, que eles param. O que a gente vai fazer? Fica olhando um para a cara do outro. É o pai que tem que dizer: se movam, vocês precisam fazer alguma coisa. Olha o estado que nós estamos, vocês ficam olhando um para a cara do outro. Esse é o estado deles, um estado catatônico, um estado de perplexidade. Não, é um estado de derrota, de frustração. É o pai que manda: agora vai resolver esse problema, porque lá no Egito dizem que tem cereal. Resolvam o problema do nosso rebanho, tragam comida, façam pelo menos uma coisa direito nessa vida. Imagina, 10 caras juntos, olhando um para a cara do outro, ouvindo um velhinho, olhar para eles e dizer: se movam, façam algo para salvar a nossa casa. Se esse não é o retrato do que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, eu não sei mais o que é. Nós vivemos dias em que as nossas vivências dos sofrimentos, elas são ou encaradas com muita culpa pelo que fizemos no passado, ou elas são encaradas com muita frustração porque não conseguimos chegar onde queríamos chegar. Mas ainda assim, nós vimos semana passada que há uma outra maneira de viver o sofrimento, e essa maneira quem vive é José, e ele vive de uma maneira diferente da de seu pai, diferente da de seus irmãos. Seu pai vive como um culpado, seus irmãos paralisados, frustrados, não deram certo na vida, acabou tudo para eles, e ele vive como alguém que entrou numa quinta dimensão, foi para Nárnia e de lá não mais saiu. Está em outro planeta, está em outra constelação, está em outro universo. Esse universo de José é tão diferente, embora a fome seja a mesma, é tão diferente que José não consegue vivenciar com a fome nenhuma crise. Na hora da fome está tudo dando certo para ele. Por isso que esse texto tem tudo a ver com o que nós somos hoje. Porque você pode ser um cara que não é ferrado, você pode ser um cara que fez tudo certo na vida, você pode ser uma pessoa que fez tudo, não é, correto, e hoje está tudo bem com você. E a sensação é de que não precisa ser transformado, nada precisa ser transformado, nada precisa ser tratado. Porque do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista da formação, porque do ponto de vista onde você queria chegar, você cumpriu o seu dever. E é verdade, você cumpriu o seu dever. Você não é desonesto, você não é um traíra, você fez as coisas como deveriam ser feitas, cumpriu o seu dever de casa, fez as suas obrigações. Então você estava até agora dizendo assim: esse sermão é só para o cara que está aqui do meu lado, não é para mim. José está aqui para dizer que esse sermão de transformação é para aqueles que fizeram as coisas erradas na vida, deram cabeçadas na vida, se deram muito mal na vida, como para aqueles que se deram bem. Aqueles que planejaram, fizeram seus planos, orquestraram tudo, foram fiéis aos seus objetivos e realizaram, conquistaram, são vencedores. Mas acham que não precisam ser transformados e que não precisam trabalhar mais absolutamente nada em si mesmos. Por isso que o sermão de hoje começa com José, com aquele, como vimos no capítulo 41, versículo 51, dá o nome de seu filho de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a casa de meu pai. Aquele filho significava para José o seguinte:
Deus me fez esquecer todas as humilhações que eu passei, todos os sofrimentos que eu passei para chegar até aqui, para chegar onde eu cheguei. Deus me fez esquecer dos meus irmãos que me traíram. Deus me fez esquecer do meu pai, que eu tanto amava e que eu fui obrigado a viver nesses longos 20 anos, sem a sua companhia, sem o seu conselho, sem a sua presença. Deus me fez esquecer as dores. Pessoas traumatizadas, elas ficam paralisadas. Por isso que nosso sistema de interioridade, Deus ele trabalha nesse sistema, dando para a gente capacidade de esquecer coisas que a gente, se lembrasse, a gente não conseguiria sair do lugar. Às vezes a gente esquece achando que a gente simplesmente precisa tomar algum remédio para recuperar a memória. E a gente perde de vista que alguns esquecimentos são defesas. É a maneira de a gente se defender do passado, defender das dores sobre as quais não podíamos desviar, porque delas nutríamos ódio, vingança. Tem de pagar pelo mal que me fizeram. Todos aqueles que me fizeram passar, todos eles têm de pagar. E para que essa vingança não se torne uma obsessão, para que uma pessoa não encontre no sentido da vida a vingança, ela tem de esquecer as dores da traição, ela tem de esquecer as dores do que cometeu sobre si mesmo. Se ela trava, se ela não esquece, ela fica ali, sempre consistente, naquele pontinho, não sai daquele pontinho, não consegue sair dali. Ele olha para Manassés e diz: Deus me deu, Deus me fez esquecer do meu trabalho, das lutas que enfrentei para chegar até aqui, e me fez esquecer toda a casa do meu pai. Quando você sente saudade porque você foi para uma jornada, essa saudade, ela sempre terá um sabor diferente daquela saudade que você nunca quis, a saudade que você nunca desejou. José nunca desejou viver longe de seu pai e de seus irmãos. Mas não somente isso, o versículo 52 mostra um José que está assim, está tranquilo. Deus me fez esquecer tudo, estou conseguindo viver em paz, não tem sentimento de vingança, não tem um plano arquitetado para destruir aqueles que me quiseram tão mal. Agora ele sabe onde os seus irmãos vivem, sabe onde o seu pai vive, ele poderia ir até lá, poderia dizimá-los, poderia acabar com eles. Não há sentimento de vingança, não há nada, apenas esquecimento. E ao mesmo tempo, a lembrança de Deus. E esse é o nome que ele dá a Efraim, o seu outro filho. Deus me fez esquecer os dias maus, mas Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, no Egito, no lugar onde ele conheceu a humilhação, no lugar onde ele foi acorrentado, como nós lemos no Salmo de hoje, no lugar onde ele foi humilhado, no lugar onde ele foi privado, no lugar onde ele passou pelo que ele passou, ali Deus o transformou. Deus foi misericordioso com ele, Deus o abençoou. Deus abençoou José no lugar mais improvável onde ele estaria. Nós achamos que Deus só vai nos abençoar em nossa casa, nós achamos que Deus só vai trazer bênção no lugar onde escolhemos para ser felizes. Nós achamos que Deus só vai fazer feliz aquele lugar que nós imaginamos ser o lugar que fomos feitos para viver. Nós nunca conseguimos imaginar que Deus nos preparou para sermos felizes no deserto. Nós nunca conseguimos imaginar que Deus nos fez para um propósito muito maior do que nós estamos imaginando, e nos fazer felizes no último lugar onde nós gostaríamos de viver na vida, como por exemplo no caso de José, no Egito.
Talvez você esteja num Egito, o lugar mais distante do lugar onde você hoje gostaria de estar. E você não consegue ver no Egito em que você está, nenhuma luz do sol, nenhuma luz no fim do túnel. Para você, esse Egito em que você está, é o pior lugar onde Deus poderia ter te colocado. Palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, é de que não importa qual seja o lugar, pode ser o lugar mais terrível da sua vida, se confiamos em Deus, Deus com a sua graça e misericórdia, vai nos fazer felizes, seja no Egito, seja em Canaã, porque o que mais o texto mostrou para a gente até agora, é que um está conseguindo ser feliz no Egito, enquanto todos os demais da casa de Jacó estão na terra do Senhor, em Canaã, e tremendamente infelizes. É a sina do filho mais velho, perdido, infeliz, na casa do pai. Tem tudo, não falta nada, está na casa do pai, tudo que precisa ele tem trabalho, tem tudo, mas é infeliz, não tem alegria, não tem contentamento, não consegue encontrar felicidade no lugar onde muito provavelmente alguém jamais poderia ser ou viver infeliz. Nós somos capazes de tornar o melhor lugar deste mundo um inferno, mas não somos capazes de acreditar que Deus pode transformar o pior lugar deste mundo num deserto árido, num jardim cheio de flores. O deserto mais terrível da sua vida, a hora mais terrível da sua vida, no momento mais crucial, mais feliz, mais importante, mais decisivo e mais transformador da sua vida. José está todo assim, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. O Egito, que eu achava que seria o pior dos mundos, agora é o melhor de tudo. Deus me fez esquecer minha casa, Deus fez tudo para mim. Eu estou bem. Aí acontece algo extraordinário. O que acontece? A providência. A providência aparece para não deixar José esquecer sua casa. A providência aparece para lembrar, justamente na hora em que José havia dito que Deus o fez esquecer sua casa, que agora a casa está batendo a sua porta. Esse trecho que nós acabamos de ler vai mostrar as reações de José a isso. São 4 reações. A primeira reação do versículo 6 a 8, rispidez. A primeira reação de lembrar o que a gente esqueceu, de trazer à tona o que a gente quis colocar, sabe, numa sepultura, e fechar com uma rocha para que de lá não saísse e não ressuscitasse mais. Aparece, e quando aparece, a primeira reação é rispidez. Segunda reação, versículos 9 a 11, a lembrança, não só da traição, mas a lembrança do sonho, do que Deus fez no passado. Terceira reação, desconfiança, versículos 12 e 13. Quarta reação, prova, versículos 14 a 17. Comecemos com o primeiro, rispidez, versículos 6 a 8. Há uma sutileza do texto aqui. Intencionalmente, Moisés aponta para 2 posições
de José no contexto do Egito. E quando a gente perde de vista essas duas posições, a gente não entende o sonho. Os dois sonhos. Se você ler esse versículo e só observar uma posição, esse versículo deixa de servir de luz para você entender tudo que vem depois. Moisés mostrou que ele ocupava duas funções. Duas funções. São duas posições no Egito. Uma função política e uma função econômica. Não só ele era uma autoridade política, não só ele era reconhecido como uma autoridade, estava debaixo de uma hierarquia de governança no Egito, como ele acumulava a função que não era de governança, mas de distribuição, de provisão. Ele administrava também o mantimento do Egito, que não era pouca coisa. Eu ia falar aqui ministro da Fazenda, mas está muito difícil falar hoje sobre esses assuntos. Mas imagine que é um José, que além de ser um governante, ter uma posição política, exercer autoridade política, ele também tinha um papel funcional na governança. Do ponto de vista econômico. O que isso significa? Que quando José recebe os seus irmãos, eles dobram os joelhos diante de um governante, só pelo fato de ele ser o governante, tá certo? Então imaginem que eles, se não fossem por mantimentos, se eles fossem passar pelo Egito e encontrassem José, eles dobrariam os seus joelhos, se curvariam diante de José, só por ele ser uma autoridade, só por ele ser uma autoridade instituída por Faraó, de máxima responsabilidade. Mas como em se tratando do projeto dos mantimentos, que fazia parte de um acordo dele com o Faraó, e por isso agora ele também acumula a administração dos celeiros do Egito, que é uma coisa que o próprio José inventou, ele mesmo desenvolveu. Eles agora precisam dobrar os joelhos também diante daquele que detém o poder de liberar ou não cereal. Então, de um lado, você tem o sol, a lua, as estrelas se curvando diante de uma autoridade. Do outro lado, você tem os feixes, todos eles de trigo, se curvando diante daquele feixe maior, que é o que detém o poder do trigo em suas mãos, aquele que vai decidir se os demais vão sair com trigo ou não dali. Eles não procuram a José para que eles pudessem fazer primeiro um conluio com José. Uma vez que ele é político, se eu faço algum acordo com ele, quem sabe eu consigo falar com outro rapaz lá que fica daquele lado lá do cereal e consegue liberar alguma coisa para a gente. Não tem acordo. Ele não só é o governante, como ele é também o responsável pela administração do cereal. Isso torna essa imagem completamente avassaladora para quem está lendo. Porque veja, o texto diz: José era governador daquela terra, era ele que vendia a todos os povos da terra. Então imagina, quantos anos José tinha nessa época? 37, certo? Quantos anos José tinha quando os irmãos fizeram a maldade com ele? 17, certo? Os jovens de 17 anos, no contexto dele, já eram barbados, já usavam barba. Era muito comum usarem barba, certo?
dos povos ali, os egípcios eram os que menos cultivavam a barba, tá? Eram os que menos cultivavam a barba. Muito provavelmente estava sem barba nessa hora. É mais um motivo pelo que eles têm dificuldade de reconhecê-lo. Eu nunca me esqueço quando a Heloísa era pequenininha e eu resolvi tirar a barba. Cara, ela não me reconhecia. E era desesperador, porque pai novo, né? Falei, minha filha não vai me reconhecer mais. Era desesperador. Ela não queria, ficou com raiva. Quem é esse homem entrando aqui, né? Bota o queixo do meu pai de volta. Porque fica uma coisa meio indigesta para quem está acostumado, né? Então você olha e vê assim, a pessoa transforma, né? Fica diferente demais. Imagine um José que não cultiva mais a barba, não cultiva mais as vestes de um pastor de aldeia. Mas imagina que aqueles meninos na época de José, eles já tinham seus 25, 35 anos, estavam nessa faixa de idade. Tá certo? Como você acha que eles estão agora? Cabelos brancos, tá certo? Estão mais velhos, mas com o mesmo rosto, com as mesmas barbas. É fácil você reconhecer alguém que envelhece. Você vê os cabelos brancos, fulano já está envelhecendo. Quando você olha para o jovem José está em transformação. José está mudando. Certo? Ainda é muito jovem, muito moço. Por isso quando você vê crianças mais jovens crescendo na igreja, e isso assusta aqueles que vão passando as décadas na igreja, aí de repente você encontra alguém que você apresentou quando era bebê, já na universidade, falou, professor, você foi meu pastor. Eu falei, eita. Aí você olha, você não reconhece, você era um bebê, o cara é outra pessoa, certo? Então você encontra alguém muito jovem, depois de 20 anos, você vai ter dificuldade de reconhecer, ele vai te reconhecer, porque você continua o mesmo, só que decadente. Vou tomar uma água. Certo? Passa 20 anos, eles estão olhando para você na sua fase não tão juvenil. Então é mais fácil que os mais jovens, depois de um tempo, reconheçam aqueles que na sua época eram os jovens e agora não são mais jovens, dá até música isso, do que o contrário. Então nós temos aqui a cena dos irmãos de José que não reconhecem José. Primeiro porque José está com roupas esquisitíssimas. Segundo porque José está sem barba. Então não conseguem nem imaginar. Terceiro, porque nessa altura do campeonato eles tinham já dado por certo que José talvez nem vivo mais estivesse. Então José, agora vivo, era carta fora do baralho para eles. Só não era uma carta fora da alma deles. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então eles não conseguem reconhecer José. José reconhece. E observe, José está vendo a seguinte cena. Chegam os seus irmãos numa caravana, ele está atendendo os povos, está deliberando sobre o quanto que ele vai liberar para cada um deles, e chega essa família. Ele bate o olho e já reconhece. Reconhece. E qual é a cena que Moisés coloca para a gente? A cena de um José reconhecendo e ao mesmo tempo vendo os seus 10 irmãos que lhe fizeram tanto mal, que segundo o que ele acabou de dizer, ao ter o seu filho Manassés, Deus havia dado a graça de esquecer daqueles desgraçados. Agora os 10 desgraçados estão diante dele. Ele acabou de orar dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu tanta alegria, tanta felicidade. Na semana seguinte você recebe uma notícia, é o médico que te dá uma péssima notícia, é o teu patrão que te dá uma péssima notícia, e que é o contrário do que você estava dizendo.
Era o contrário do que você estava imaginando. Então agora José tem de lidar com os 10 na sua frente. Eles estão de joelhos dobrados diante dele, com o rosto em terra, um movimento de súplica, diante dele suplicando. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém, veja, o texto não está dizendo, porém, José não se deu a conhecer. Não, a primeira informação que o texto dá é de que eles se apresentam. José reconheceu eles, mas não se deu a conhecer a eles. Ele poderia simplesmente, num primeiro momento, vendo que eles não tinham reconhecido que se tratava de José, José poderia simplesmente ter dito, quando viu os 12: o que vocês estão fazendo aqui, seus desgraçados? Imagina, você encontra na frente a pessoa que mais fez mal na sua vida. Você está agora por cima. Você está agora na melhor de todas as posições. É a hora de você triunfar como Tamar, lembra? É agora a hora de você tripudiar na frente desses desgraçados e dizer boas verdades para eles, sabe? Vocês não conseguem reconhecer este rostinho? Eu vou dar um sorrisinho para vocês agora. Aí dá aquela risada que só os marmanjos vão lembrar. Não acredito! É você! Sou eu! E agora vocês vão conhecer a minha ira! José agora se dá. Que coisa maravilhosa, hein? Para quem está cultivando a vingança aqui dentro, ó. Eita, é tudo isso que eu quero que Deus dê para mim um dia na vida. Eu quero que Deus me dê os desgraçados nas minhas mãos. Um por um eles fizeram isso comigo. Agora eles vão saber o que é cancelamento. Vão. Agora eles vão pagar tudo que eu paguei de ruim nessa vida. Mas não, veja o que primeiro Moisés diz. Ele reconhece, mas fica quieto, não se dá a conhecer. Ele não quer que eles em primeiro lugar o reconheçam. E aí a primeira reação dele é ríspida. E não tem para menos, né? Tinha que ser muito cínico para dizer assim: sejam bem-vindos ao meu reino, ó filhos de Jacó. Não. Tá certo, você não tem sangue de barata. Tem irmãos aqui que às vezes não conseguem. Eu sempre fico muito chateado quando a gente vê algum irmão passando por dificuldade, e esse irmão, ele extravasa, aí vem um outro e fala assim: esse aí não é crente. Cara, no momento de dor, eu sei que todo mundo tem que controlar suas emoções, tem de ter isso mesmo, você tem que ter domínio próprio. Mas você não é feito de pedra. Tem alguns momentos que vai resvalar na maneira como você está lidando, por mais correta que seja, aqui dentro algo não trabalhado. Eu não estou dizendo que a rispidez de José é algo a ser seguido. Eu estou dizendo que a rispidez é um sinal que José deveria observar e ver: por que eu fui ríspido? Porque algo que está aqui dentro ainda precisa ser trabalhado. Está doendo ainda. A maneira ríspida com que ele fala com eles, do tipo: não dá nem bom dia, né? Não, vocês vieram. O que vocês estão fazendo aqui no meu reino? E a resposta deles é uma só: da terra de Canaã. Verdade ou mentira? Verdade. Para comprar mantimento. Verdade ou mentira? Verdade. E aí o que o texto nos diz? Que José reconheceu os irmãos. Observe, agora não vai dizer que ele não se deu a conhecer. Vai dizer que mesmo ele falando, mesmo ele dizendo, se referindo a eles, falando com eles, eles não o reconheceram. Os irmãos, portanto, não reconheceram a José, mesmo quando José fala com eles.
Mas o que a gente vê? Em primeiro lugar, algo não sendo trabalhado em José, algo que precisa ser trabalhado, isso está na rispidez. Mas por outro lado, você não percebe um José já diferente? Imagina aquele José de 17 anos, encontrando eles agora com os mesmos 17 anos. Como você acha que seria o encontro? Eu tenho um sonho para contar para vocês. E aí começa, né, o linguarudo, né? O cara que não consegue frear a língua, o cara que não consegue dar tempo ao tempo, não tem paciência. Ele vai e bota tudo para fora, fala o que está pensando. Eu tenho 2 sonhos para contar para vocês, e esses 2 sonhos são maravilhosos. Vocês já ouviram falar nesse sonho, e vocês não sabem o que aconteceu. Ele acabou de se cumprir, os 2. Mas o outro, para cumprir por completo, precisa trazer papai e o caçula. Traz lá para te completar tudo isso aqui. Linguarudo, né? Se ele fosse assim, não aprendeu nada. Não aprendeu nada com a prudência. Não aprendeu nada com a sabedoria. Não, agora é um José ríspido. É um José que tem coisa aqui dentro para trabalhar. Mas não é aquele imprudente, né, de 17 anos, que recebendo um sonho maravilhoso, em vez de cuidar daquilo e fazer aquilo de uma maneira inteligente, não fez. Não, agora é um José prudente. É um José que sabe do que os irmãos são capazes de fazer. Está com um pezinho atrás. Certo? Mas tem uma coisa para ser tratada. Segundo movimento de José. Versículos 9 a 11. Então José se lembrou dos sonhos. Imagina que até agora, do que José estava lembrando? Da maldade. Até agora José só está lembrando do que eles fizeram. Mas na segunda reação de José é lembrar dos sonhos, que tinha mais a ver com a relação José e Deus do que a relação José e os seus irmãos. Ele lembrou dos sonhos, como que alguém tivesse assim: cara, eu estou aqui entre a ira, entre o ódio, entre a vingança, entre fazê-los pagar pelo que eles fizeram de tão mal para mim, e a alegria, a felicidade, o gozo de ver que a palavra de Deus se cumpre. Deus cumpriu a sua palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Todos os sonhos que eu tive aconteceram. Só esses 2 sonhos que não aconteceram. E muito provavelmente José tinha deixado esses sonhos de lado, porque muito provavelmente na cabeça dele eles jamais aconteceriam. Mas agora ele está diante dos sonhos acontecendo. As coisas estão acontecendo diante dele, como Deus havia lhe dado em sonho. Então ele lembra dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Que maneira interessante, né? Lembrou do sonho. Nessa hora, o que a gente faria? Um culto, né? Meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela coisa maravilhosa que Ele nos fez. Mas Ele tem coisa aqui dentro para arrumar, entendeu? Está aqui, ó, tem coisa, é crente, é salvo por Jesus, é redimido por Jesus, entendeu? Mas está aqui, ó, tem um fiasco aqui que está magoando, está ferindo. Então, em vez de celebrar, vocês são espiões. Vocês vieram aqui porque vocês estão de olho em alguma coisa. É como se, veja, aqui ele não precisa de sonho para saber que são mau caráteres, para saber que não são pessoas confiáveis. Ele sabe quem eles são, sabe de que material eles são feitos. Então ele simplesmente acusa eles de espionagem. Vocês vieram aqui para reconhecer os pontos fracos da terra e depois invadir. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Coitado daqueles homens que se passaram a navalha. Eu vi aqueles homens gritarem de dor. Ele sabe do que aqueles 10 são capazes de fazer. E é engraçado a maneira como eles reagem. Versículo de número 10. Não, meu senhor. Imagina José ouvindo isso. Era hora dele falar assim: fala de novo. Eu não ouvi. Mas não está nem aí. Não está. O José agora está fixo. Eles são espiões, eles querem acabar comigo, eles querem me destruir. Veja como José precisa trabalhar.
ele não está conseguindo ainda. Então, vocês são espiões, vocês querem fazer alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada com a vinda de vocês aqui. E eles estão dizendo: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Verdade ou mentira? Verdade. Somos todos filhos de um mesmo homem. Verdade ou mentira? Duplamente verdade, não? Imagina ele dizendo: somos todos. Só que agora eles estão olhando para José, dizendo: somos todos filhos de um mesmo pai. Eles não sabem que estão diante também de seu irmão, mas José sabe. E quando ele escuta os meninos dizerem: somos filhos do mesmo pai, ele sabe que também está diante de sua família. Somos todos filhos do mesmo pai. Verdade ou mentira? Aí vem, né? Somos homens honestos. Verdade ou mentira? Aí, rapaz, aí a gente tem que conversar, não é verdade? Tudo, quando a gente começa a falar a verdade, é quando a gente começa a dizer: eu vim fazer isso, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de, olha, eu estou ferrado, eu cometi tais e tais erros. Tudo verdade. Mas eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito íntegra, eu falo as coisas todas na cara, eu sou uma pessoa que frequenta a igreja todos os domingos, eu nunca falo mal de ninguém na igreja. Está entendendo? A gente consegue falar verdades ao lado de um monte de mentiras. O problema é que uma mentira ao lado de muitas verdades pode parecer verdade, mesmo que seja mentira. É verdade tudo que eles estão dizendo. Eles dizem: somos homens honestos. Verdade ou mentira? Mentira. Estes seus servos não são espiões. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, verdade. Mentira. Põe uma verdade de novo. Somos honestos. Aí peraí, aí é demais, certo? Somos honestos é demais. Imagina José olhando para a cara deles. Eles olhando para José. Eles sabem o que eles fizeram no passado. Eles não sabem quem é José. José olha para eles, depois eles dizem: somos honestos. Imagina José: vocês são honestos. Imagina o que fizeram com o pai. Vocês imaginaram que o pai está carregando uma culpa enorme? Não é por causa de José? Não é por causa do que ele fez enviando José? Que a culpa do velho é também dos meninos? Porque são os meninos que forjam a morte de José e contam essa história para o pai. Aí o versículo 12 em diante mostra a reação de José. O cara fala que é honesto, José demonstra a terceira reação dele, que é a desconfiança. Veja, versículo 12: ele, porém, lhes respondeu. Aqui no texto é só não mesmo, é aquele não bem dado. Não! É isso, só isso, tá? É um não. Vocês não são honestos, e o que vocês estão dizendo é tudo mentira. E por que é tudo mentira? Porque no meio de todas essas coisas que vocês estão dizendo que pode ser verdade, eu sei que uma delas vocês estão faltando com a verdade. Como eu posso acreditar que tudo que vocês estão dizendo é verdadeiro, se vocês têm pelo menos uma coisa que eu sei que não é verdade? Só que se ele fala isso, o que acontece? Os irmãos vão descobrir quem ele é, e agora ele já não quer mais que os irmãos descubram quem ele é. E aí, gente, sabe aquela coisa de que a fruta nunca cai longe do pé? Agora vocês vão conhecer um José que também sabe usar máscaras. Um José que também sabe enganar. Um José que também sabe usar de astúcia. Um José que, sabendo de informações, não usa essas informações. Veja como ele vai conduzir a desconfiança dele. Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Imagina, nessa hora, os meninos que já não são meninos, já não sabem, uma espada, eles já não conseguem nem levantar.
Entendeu? De repente chega ele irado, ríspido, e insistindo: vocês são espiões dos moleques. Agora acabou, não dá mais não, já foi, não vai dar. Então eles começam como qualquer pessoa no desespero, falam mais do que ser perguntado, né? Não, vocês são espiões. Eles dizem: nós, seus servos, somos 12 irmãos. Mas que coisa curiosa, verdade ou mentira? Verdade. 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Verdade ou mentira? Verdade. Imagina José ouvindo pela segunda vez: somos todos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Verdade. O mais novo está hoje com o nosso pai. Verdade ou mentira? Verdade. O outro já não existe. Verdade ou mentira? Mentira, porque você sabe a história, né? Eles acham que pode ser que tenha morrido mesmo. A verdade é que eles não sabem o fim que teve José. O fato é que passou tanto tempo que eles já não acreditam mais que José estará de volta algum dia. Para eles, José morreu. Porque as condições às quais eles venderam José foram condições muito ruins. É que agora a história é outra. Eles estão conhecendo aquele que foi vendido por eles como aquele que vai vender, e não só vender, vai dar a eles aquilo que eles não merecem. Só que José, ele está com veja, agora ele sabe que são 12 irmãos. Ele fala: eles falaram que são honestos, mas não são. Mas agora estão falando um monte de verdade aqui. É verdade que são 12 irmãos. Ele não precisa mandar ninguém lá, ele não é alguém que não conhece. Se fosse um governante que não conhece, ele faria a prova agora. Olha, eu não sei quem eles são, manda ver se tem 12 irmãos mesmo. Mas ele tem certeza de que tem 12 irmãos. Sabe do irmão mais novo, disse o nome, está dizendo a verdade. Ele sabe que os caras estão falando a verdade. Mas no versículo 14 encerra com José, que mesmo sabendo que o que eles acabaram de dizer é verdadeiro, coloca eles à prova. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. É um José duro, desconfiado. Muitas verdades estão sendo ditas agora, mas eles disseram que são honestos, não são honestos, mas estão dizendo que não são espiões, que vieram para comprar. Mas será que eu confio? A última vez que eu confiei neles, eu fui parar num buraco. Então a decisão de José é manter a sua desconfiança, ficar com o pé atrás. Vocês são espiões, nisso vocês serão provados. Essa palavrinha é a palavrinha com a qual eu quero encerrar nosso sermão de hoje. É a mesma palavrinha de Abraão e Isaac no Monte Moriá. É o teste da fé, é a prova das intenções, é aquilo que não prova que você tem boa vontade, é aquilo que não prova seus desejos, é aquilo que prova o seu caráter. Ele vai colocar em prova o caráter deles, e jura pela vida de Faraó, que se eles não trouxerem o irmão mais moço, eles, portanto, pagarão pelo crime de espionagem. Coloca eles numa prisão para ficarem 3 dias, certo? Para que eles saibam que agora eles precisam provar o que eles disseram. Se você olhar para essa passagem hoje e fazer a seguinte pergunta: Jonas, onde está o evangelho aqui? Eu diria para você que o evangelho está justamente no contraste com o vingador. Deus não é um Deus vingativo.
A história de Deus não é a história de um Deus que viu o jogo virar e que agora vai se vingar daqueles que o afrontam. A história do Evangelho não é, portanto, a história de um Deus que vinga a traição contra ele, mas a história de um Deus de reconciliação. A pergunta que a gente deveria se fazer a partir do texto de hoje é: como Deus reconcilia? Como Deus faz reconciliações? Como Deus reconcilia irmãos em pé de guerra? Como Deus reconcilia você com o seu passado? Como Deus reconcilia você com Ele? E como Ele reconcilia Ele mesmo com você, para que a ira dele não seja toda derramada sobre você? Como Deus faz para que o sentimento de ira por causa da traição não se transforme numa justa mão pesada divina sobre você por meio do sofrimento? Por que Deus não faz do sofrimento um suplício para acabar de uma vez por todas com aqueles que o afrontam? Não, a história do Evangelho não é a história de um Deus traidor, mas de um Deus reconciliador. Segundo, a história do Evangelho não é a história de um inocente que se vinga dos que o fizeram mal, mas antes é a história daquele que, inocente, se reconcilia com seus malfeitores. Por isso a pergunta nesta manhã não é como você foi parar no Egito, porque essa é a pergunta do sermão passado. A pergunta não é como você veio parar no Egito, como os sofrimentos te alcançaram. A pergunta é: quem está sendo visto no Egito? Quem está sendo contemplado no Egito? Pelo texto nós sabemos que os irmãos vão para o Egito porque há cereal no Egito. A reconciliação começa quando se busca no Egito aquilo que se falta, aquilo que temos falta, aquilo que não temos mais. Minha pergunta é: no teu Egito, o que você está encontrando? Talvez o teu Egito tenha cereal, e se o teu Egito tem cereal, teu Egito tem trigo, teu Egito tem pão, teu Egito tem Cristo, o Salvador. Ele estava no Egito, e é do Egito que ele veio. Ele nunca esteve longe do Egito, a ponto de não alcançar o Egito. Ele está em Belém, mas ele também está no Egito. Por isso a pergunta desta manhã não é se você está no Egito, mas se há Evangelho no seu Egito, se há Cristo no seu Egito, se há cereal no seu Egito, se há mantimento no seu Egito, se há provisão no seu Egito, se há mão de Deus no seu Egito. Se você pode dizer: no lugar mais difícil, na maior aflição da minha vida, o Senhor derramou sua misericórdia. Minha pergunta para você nesta manhã não é se você está cheio de ira no seu coração. Minha pergunta não é se você está cheio de vontade de vingança no seu coração. Minha pergunta não é se você está cheio de mágoa por traumas do passado. Minha pergunta não é se você está com completa depressão por conta de tudo que está acontecendo com sua vida. Minha pergunta é se você está vendo Jesus no Egito, se há cereal no teu sofrimento, se há alimento na tua cruz, se há Jesus Cristo na tua história.
O Evangelho não é como Deus te tira do Egito. O Evangelho é como Deus te encontra no Egito. Quando Moisés, que escreveu esse texto, encontrou Deus no deserto, no momento mais difícil de sua vida, e Deus fala com ele, é o Deus que diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso desci, a fim de livrá-los. Ele é o Deus que desce, é o Deus que vai no Egito, é o Deus que vai nas nossas aflições, nos encontra em nossas dores, nos encontra em nossos sofrimentos. Mas você só está vendo os seus inimigos, você só está vendo quem te fez mal, você só está vendo as circunstâncias econômicas e políticas do seu país, você só está vendo o mal que uma pessoa te fez, você só consegue ver o sofrimento e a dor. Minha oração nesta manhã é para que você olhe para Jesus. Jonas, como é que eu posso olhar para Jesus? Você precisa lembrar da última vez que você sonhou com Ele, da última vez que os seus pensamentos eram pensamentos centrados nele. O que aconteceu que fez com que você olhasse mais para as tentações, mais para as provações, mais para as dificuldades do que para Jesus? O que desviou o teu olhar de Jesus? O que fez você esquecer que o Evangelho não é a história de como Deus vai exigir que você realize algo extraordinário, que você seja a pessoa mais honesta desse mundo, para que você possa merecer a salvação. Não, a reconciliação é para a gente desonesta, a reconciliação é para a gente magoada, ferida, a reconciliação é para a gente irada, a reconciliação é para a gente com raiva, a reconciliação é para a gente também com ódio de Deus, é para a gente com raiva de Deus, com raiva porque se pergunta: por que Deus me colocou no Egito? Por que Deus não me tira do Egito? Por que Deus não me traz paz? O Evangelho é também uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de que se Ele te colocou no Egito, é do Egito que Ele vai te tirar, e é no Egito que Ele vai te encontrar, e é lá que você vai ver Ele, é lá que Ele vai te ver, é lá que Ele vai falar com você, é lá que Deus vai te ouvir, e é lá que você vai ouvir a Ele. Minha oração é para que você mantenha o seu coração firme no Senhor, para que na hora da reconciliação você não seja um vingador, para que na hora da ira você não diga as palavras que você gostaria de dizer, para que você não faça tudo aquilo que você gostaria de fazer, para que você seja tratado na sua ira, na sua rispidez, para que você seja tratado na sua desconfiança, no seu ceticismo com relação às pessoas, à igreja, o mundo à sua volta, para que você seja tratado na sua desconfiança de Deus, quando você acha que Deus lembrou de todo mundo e esqueceu-se apenas de você. Pai querido, nos encontra em nosso Egito e nos mostra Jesus, o Jesus que conhece o Egito, seja no passado, seja hoje, o Jesus que não tem medo de fugir do Egito, e tampouco de fugir para o Egito. O Jesus que, quando é visto, faz todo o Egito ser um lugar de felicidade e alegria para aquele que confia em Ti. Mas que faz também para aquele que não confia no Senhor, apesar do lugar mais abençoado do mundo,
se sentir a pessoa mais triste, desolada deste planeta. Nos encontra, Senhor, em nosso Egito. E nos faz perceber que o Egito, a aprovação, também é lugar de reconciliação. A gente vive quebrando as nossas relações com pessoas que a gente ama, Senhor. A gente vive quebrando a nossa paz uns com os outros. E a Tua palavra diz que quando a gente fica surdo, o Senhor costuma nos levar até o deserto, para falar ali ao nosso coração. Não deixe que o nosso Egito passe em branco, Senhor. Não deixe que o nosso Egito seja vivido sem Sua voz, sem Sua orientação, sem Sua palavra, sem o Seu cuidado, sem a Sua provisão. E nos faz ver no Egito a salvação. Assim nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.